Oi, meu nome é Michael, tenho 39 anos. Há 3 meses eu era só mais um cara entregando comida pra gente que pode pagar por comida tailandesa à meia-noite. Aí, numa noite, uma mulher abriu a porta usando apenas uma toalha, olhou direto nos meus olhos e sussurrou: Entra. O cheiro do perfume dela se misturava com o vapor do banho, flor de laranjeira e alguma coisa que eu não conseguia identificar. Eu deveria ter entregue a comida e ido embora. Em vez disso, dei um passo para dentro do hall de mármore enquanto a chuva tamborilava nos vidros de janelas que custavam mais do que o meu carro. Naquela noite ela disse uma coisa que ainda me tira o sono. Eu peço comida que não preciso, só para ver se você volta. Se você está vendo isso agora, comenta de onde você é, porque até hoje eu não sei se o que a gente fez foi errado. Eu já estava encerrando a noite, faltavam mais 3 entregas, e eu finalmente poderia ir para casa, para o meu apartamento vazio, talvez ver algum programa de TV de madrugada antes de apagar no sofá. O relógio no painel marcava 23h47 quando conferi o celular pela última vez. Mais um pedido. Rebecca Linton, Maple Ridge Drive. O endereço me fez parar. Era aquele condomínio chique com portão, onde todas as casas pareciam ter saído de revista. Do tipo de lugar onde gente como eu só aparece para entregar comida ou consertar alguma coisa. Eu fazia esse trampo de entrega há 8 meses, desde que o divórcio saiu, e eu percebi que ser professor de inglês no ensino médio não ia cobrir 2 aluguéis e pensão. A maioria das noites virava um borrão. Prédios, repúblicas de estudante, às vezes algum escritório fazendo hora extra. Mas Maple Ridge era outro universo. A chuva tinha começado na última entrega e agora batia constante no para-brisa enquanto eu dirigia pelas ruas silenciosas. Meu Honda velho parecia ainda mais deslocado ali, rangendo ao passar pelas calçadas perfeitas e garagens de 3 carros. Todas as casas estavam escuras, exceto pela luz suave da iluminação de jardim. O número 47 ficava no fim de um cul-de-sac, só vidro e linhas retas. Moderna, fria, mesmo com a luz quente escapando lá de dentro. Peguei a comida tailandesa no banco do passageiro, puxei o capuz da jaqueta e corri até a porta. A campainha ecoou lá dentro, daquelas musicais chiques. Esperei, mudando o peso de um pé para o outro, a água escorrendo da minha jaqueta e molhando o capacho impecável. Passos, suaves como pés descalços em piso duro. A porta se abriu e o ar saiu dos meus pulmões. Ela estava ali usando nada além de uma toalha branca, o cabelo escuro molhado, grudado no pescoço e nos ombros. Parecia que o calor ainda saía da pele dela. Os olhos, verdes, eu acho, encararam os meus com algo que eu não sabia nomear. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Você, ela começou, depois parou. A voz era mais suave do que eu esperava, com um leve toque de sotaque do sul. Chegou mais cedo do que eu imaginei. Ergui a sacola, tentando olhar para qualquer lugar que não fosse o jeito como a toalha mal chegava no meio da coxa. Thai Palace. Rebecca? Ela assentiu, dando um passo para trás. A toalha mexeu com um movimento e deu para ver a curva da clavícula, gotas d'água ainda brilhando na pele. Entra, ela disse tão baixo que eu quase não ouvi por causa da chuva. Eu hesitei ali no batente, um pé para dentro, outro ainda na varanda. A coisa inteligente a se fazer era entregar a comida, pegar o dinheiro e ir embora. Era isso que eu devia ter feito. Em vez disso, eu entrei. A casa era puro mármore e vidro, como entrar numa caixa de joias. Tudo brilhava. O piso, as luminárias, até o ar parecia caro. O cheiro do perfume dela, misturado com algo floral e quente, me atingiu na hora. Flor de laranjeira, talvez, com algo mais fundo por baixo. Só me dá um segundo, ela disse, saindo em passos leves. Pode deixar no balcão. Me vi sozinho naquele hall enorme, ainda segurando a sacola de comida. Minha jaqueta pingava no mármore, cada gota ecoando no silêncio. Pelo arco, dava para ver a cozinha. Bancada de granito, eletrodomésticos de aço escovado, com cara de que nunca tinham sido usados. Ela voltou com a mesma toalha, mas agora presa com mais firmeza ao corpo.
o cabelo ainda úmido, deixando manchas escuras nos ombros. Desculpa, ela disse, indo até a ilha da cozinha. Eu estava no banho quando você ligou. Não esperava, quer dizer, o app dizia 45 minutos. O trânsito estava mais tranquilo que o normal. Coloquei a sacola onde ela apontou, tentando não encarar enquanto ela se abaixava para abrir um dos potes. A toalha subiu um pouco e eu virei o rosto rápido, o pulso martelando nos ouvidos. Ela se endireitou, me pegou olhando para o teto e quase sorriu. Com fome? O quê? Você parece que não come faz tempo. Dei de ombros. Plantão longo. O som de um garfo caindo no chão fez nós dois sobressaltarmos. Ela se abaixou para pegar e eu virei automaticamente, o rosto pegando fogo. Quando olhei de novo, ela já estava em pé, com o garfo na mão, me observando. Obrigada, disse baixinho. Pelo quê? Por não olhar. Ficamos ali um instante, só com o barulho da chuva nos vidros e o zum-zum de algum aparelho caro ao fundo. Ela foi até a porta e eu ouvi o leve clique da tranca. Se importa de ficar só um minutinho? Perguntou, abrindo uma gaveta. Preciso achar minha carteira. Eu devia ter dito que esperava no carro. Devia ter inventado outra entrega. Em vez disso, assenti. Você trabalha até que horas normalmente? Ela perguntou, remexendo no que parecia ser uma gaveta de bagunça, embora até a bagunça deles fosse organizada. Até parar de chegar pedido, às vezes 2, 3 da manhã. É tarde. Ela puxou uma carteira de couro. Couro de verdade, pelo visto. Você não fica cansado? Já me acostumei. Observei ela contar as notas mais do que o valor do pedido. E você? Banho a essa hora é meio tarde também. Não conseguia dormir. Ela me entregou o dinheiro, os dedos roçando nos meus por um segundo. Eram macios e quentes. Meu marido está viajando, a trabalho. A casa fica silenciosa demais. Guardei o dinheiro, incluindo o que pareceu ser uma gorjeta generosa. Bom, eu já vou. Um barulho no andar de cima me fez congelar. Passos, talvez, ou uma porta batendo. É só o vento, ela disse depressa, mas deu para ver algo passar pelo rosto dela. Casa antiga, faz barulho. Assenti, embora a explicação não tivesse me convencido. Claro. Quer um pouco de água? Para a estrada? Ela já estava indo até a geladeira, pegando uma garrafa. Você parece com sede. Eu estava mesmo. O cheiro da comida tailandesa vinha me torturando havia uns 20 minutos. Quero, obrigado. Ela serviu um copo de vinho da garrafa aberta no balcão, depois me passou a água. Os movimentos eram elegantes, calculados, como se tudo nela fosse ensaiado. Saúde, ela disse, erguendo a taça. Dei um gole na água. Era daquelas caras. Provavelmente custava mais por garrafa do que eu ganhava em 1 hora. Ela se acomodou em um dos bancos altos da ilha, puxando os joelhos para cima. A toalha mal cobria o que precisava cobrir. E o que você faz quando não está entregando comida? Ela perguntou. Por enquanto, é só isso mesmo. Encostei no balcão, mantendo uma distância que parecia segura entre nós. Eu dava aula inglês, ensino médio. Dava? Divórcio é caro. As palavras saíram mais amargas do que eu queria. Desculpa, você provavelmente não quer ouvir isso. Tudo bem. Ela tomou um gole de vinho, me estudando por cima da borda da taça. Eu não me importo. Conversamos mais alguns minutos. Assuntos seguros. Clima. Há quanto tempo eu fazia entregas? Como o bairro era silencioso à noite. Mas por baixo de tudo, tinha outra coisa vibrando no ar entre nós. Algo que fazia minha pele esquentar e meus pensamentos dispersarem toda vez que ela se mexia. Eu já ia dizer que precisava ir quando algo na geladeira chamou minha atenção. Um desenho infantil, cheio de cores tortas, com Michael escrito no topo em letras trêmulas. Isso, apontei confuso. Ela seguiu meu olhar e ficou pálida. Ah, isso. É para ser eu? Não é. Quer dizer. Ela largou a taça, de repente nervosa. É da filha da Lauren, minha diarista. Ela é artística, às vezes desenha os entregadores.
Olhei para o desenho. Era um bonequinho de cabelo castanho, da minha cor, ao lado de um carro muito parecido com o meu Honda. Ela nunca me viu antes de hoje. Rebeca ficou em silêncio por um tempo, os dedos mexendo na borda da toalha. Ela pode ter te visto pela janela, em outras noites, quando você entregou para os vizinhos. Fazia sentido. Criança repara nessas coisas. Mas ainda assim, tinha algo estranho nisso. Certo, falei por fim. A tensão quebrou quando ela riu. Uma risada de verdade, não forçada. Meu Deus, que situação estranha, né? Eu de toalha, você aí parado com cara de que quer sair correndo. Eu não quero sair correndo, falei antes de conseguir me segurar. A risada morreu na garganta dela. Ela me encarou por um segundo, alguma coisa mudando no verde dos olhos. Não, não. Ela desceu do banco, a toalha se ajustando no corpo. É melhor eu me vestir. É, mas nenhum dos dois se mexeu. Você pode. Ela apontou para uma prateleira alta atrás de mim. Tem um pote ali em cima. Eu não alcanço direito. Me virei, esticando o braço para pegar o que parecia ser um pote de mel. Quando virei de volta, ela estava bem atrás de mim, perto o bastante para eu sentir o perfume de novo, ver as gotas d'água ainda presas na clavícula. Aqui, falei, a voz mais rouca do que o normal. Ela pegou o pote e nossas mãos se encostaram de novo. Dessa vez, nenhum dos dois recuou na hora. Os dedos dela estavam quentes e macios contra os meus. A toalha tinha afrouxado um pouco e dava para ver mais do ombro, a curva onde o pescoço encontrava a clavícula. Rebeca, ela ergueu o rosto, os lábios entreabertos. Por um segundo, só um segundo, pensei no que aconteceria se eu me inclinasse. Se eu beijasse ela ali mesmo naquela cozinha perfeita, com a chuva batendo no vidro. Em vez disso, ajeitei a toalha onde ela começava a escorregar, minha mão encostando de leve no ombro nu. A pele era absurdamente macia e ainda quente do banho. Obrigada, ela sussurrou. Eu ia dizer alguma coisa, não sei o quê, quando um bater forte ecoou na porta da frente. Os olhos de Rebeca se arregalaram. Ai, meu Deus! Quem? Se esconde! Ela agarrou meu braço e me puxou na direção do que parecia ser a porta da despensa. Por favor, só se esconde. Eu não discuti. Algo no tom dela deixava claro que não era um pedido. Entrei na despensa justo quando o bater recomeçou, mais insistente. Pela fresta da porta, deu para ver Rebeca arrumando a toalha apressada e passando as mãos pelo cabelo úmido. Ela foi até a porta, os pés descalços silenciosos no mármore. Sharon, ouvi ela dizer. Já é quase meia-noite. Tá tudo bem? Desculpa incomodar, querida. A voz era mais velha, afiada de curiosidade. Mas eu vi um carro estranho na sua garagem. Achei melhor conferir, sabe, com o Paul viajando e tal. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que elas ouviriam através da parede. Me pressionei contra as prateleiras, tentando ficar o menor possível. Ah, isso! A voz de Rebeca agora estava perfeitamente calma, como se tivesse ligado uma chave. Entrega de comida. Eu estava com vontade de... Tailandesa, sabe como é. A essa hora, você me conhece, com meus horários malucos. O entregador acabou de ir embora, na verdade. Deve ter pego o caminho mais longo para sair do condomínio. Houve uma pausa. Eu conseguia imaginar a tal Sharon tentando olhar por cima do ombro, examinando cada canto. Bom, suponho que faça sentido, disse Sharon por fim. Embora eu ache que vi o carro parado aí por um bom tempo, acho que me enganei. Você sabe como esses apps são, Rebeca respondeu com uma risadinha. Às vezes se perdem por aqui, todas essas ruas tortas. Bom, se cuida, querida. Mulher sozinha, nunca se sabe quem são esses entregadores. Vou lembrar disso. Obrigada por se preocupar, Sharon. De verdade. Ouvi a porta fechar e logo depois o barulho da tranca. Silêncio. A porta da despensa se abriu uma fresta e o rosto de Rebeca apareceu. As bochechas coradas não dava para saber se de medo ou de algo mais. Campo livre, sussurrou.
Saí, as pernas bambas da descarga de adrenalina. Jesus, isso foi apavorante? Eu ia dizer empolgante, na verdade. Ela me encarou por um segundo e depois caiu na risada. Risada de verdade, daquelas que sacodem o corpo todo. Acabei rindo também, sem saber direito por quê. Meu Deus, a sua cara, ela disse, enxugando os olhos, como se nunca tivesse se escondido numa despensa. Não posso dizer que já tinha passado por isso. Bom, parabéns. Agora você foi oficialmente iniciado no clube do drama das donas de casa do subúrbio. Foi isso que aconteceu aqui? O sorriso dela murchou um pouco. A Sharon é observadora. Ela quer o bem, acho, mas repara em tudo. Carros, luzes, quem entra, quem sai. O Paul vive dizendo que ela devia ter sido detetive em vez de bibliotecária aposentada. Paul, o marido. O nome me acertou como água fria. É melhor eu ir, falei. Dessa vez de verdade. É, ela assentiu, mas não foi na direção da porta. Obrigada. Por, você sabe, não surtar. Obrigado por não me deixar ser preso por invasão. Você não estava invadindo. Eu te convidei para entrar. Tenho certeza de que isso ia convencer a Sharon. Ela sorriu de novo, mais suave. Provavelmente não. Peguei minha jaqueta, que tinha deixado uma poça no chão perfeito. Eu encontro a saída. Michael, ela chamou quando eu já estava na porta. Virei. Ela estava no arco entre a cozinha e o hall, uma mão segurando a toalha, a outra apoiada na parede. A luz por trás desenhava a silhueta dela. Toma cuidado dirigindo. A pista fica escorregadia quando chove. Eu tomo. Quando botei o pé na varanda, quase trombei com uma mulher subindo os degraus. Era mais nova que Rebeca, uns 20 e poucos anos, com olheiras e chave do carro na mão. Com licença, disse educada, mas os olhos dela demoraram um pouco demais em mim, cheios de curiosidade. Lauren? Rebeca apareceu atrás de mim na porta. Você chegou cedo. O trânsito estava tranquilo. Os olhos de Lauren iam de Rebeca para mim, analisando a toalha dela, minha jaqueta molhada. Posso voltar mais tarde se você precisar de mais tempo. Não, não. Entra. O entregador já estava indo. Lauren saiu do caminho para me deixar passar, mas eu sentia o olhar dela nas minhas costas enquanto ia até o carro. Pelo retrovisor, vi as duas na porta, conversando baixo e rápido. A volta para casa foi um borrão de chuva e luzes. Eu ficava repetindo a noite na cabeça. O jeito como ela abriu a porta, o toque dos dedos, o pânico nos olhos quando a Sharon bateu. O jeito como ela tinha dito meu nome no final. No meu apartamento, finalmente olhei a gorjeta que ela tinha me dado. $60. Mais que o dobro do valor do pedido. Dobrado no meio do maço de notas, tinha um papel pequeno, com o número dela escrito em letra caprichada. Embaixo do número, na mesma letra. Em caso de emergência. Fiquei um bom tempo olhando para o bilhete antes de dobrar e guardar na carteira. Lá fora, a chuva continuava caindo, e em algum lugar do outro lado da cidade, Rebeca provavelmente estava deitada, acordada na casa perfeita, ouvindo o som da água no vidro. Dormi no sofá, ainda de roupa molhada, sonhando com piso de mármore, perfume de flor de laranjeira, e o jeito que a voz dela soava quando sussurrava meu nome no escuro. Os dias seguintes passaram como debaixo d'água. Eu fazia tudo no automático. Entregas, contas, as mensagens ocasionais do Kenny perguntando se podia pular a visita de fim de semana de novo. Tudo parecia mudo, como se eu estivesse vendo a vida de outra pessoa por um vidro embaçado. Me pegava checando o celular, procurando pelo nome dela. Rebeca. Só pensar nele já parecia perigoso. Na quinta à noite, o app apitou. Mesmo endereço. Mesma hora à tarde. Minhas mãos tremiam quando peguei o pedido no tailandês. A menina do balcão não devia ter nem 18, piercing no nariz, cara de entediada, me entregou a sacola e voltou para o celular. Ela não fazia ideia de que estava me entregando algo que parecia uma arma carregada. A ida para Maple Ridge parecia diferente dessa vez. Familiar, como se o carro soubesse o caminho sozinho. Estacionei no mesmo lugar,
Peguei a comida e fui até a porta com as pernas bambas. Antes que eu tocasse a campainha, a porta se abriu. Não era a de Rebecca. Era a Lauren, a diarista. Tinha o rosto cansado, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. O cabelo preso, usando scrubs por baixo de um casaco leve. Entrega para Linton, falei, levantando a sacola. Ela assentiu, pegando a comida sem olhar bem para mim. Obrigada. A senhora Linton, ela não está disponível. A voz da Lauren era educada, mas firme. Ela me estendeu o dinheiro, o valor exato, sem gorjeta. Boa noite. A porta se fechou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Fiquei ali um instante encarando a madeira, me sentindo um idiota. O que eu esperava? Que ela abrisse de toalha de novo? Que a gente simplesmente retomasse de onde parou, se escondendo em despensa e sussurrando no escuro? Voltando para o carro, reparei na casa da Sharon. As luzes acesas, a silhueta dela na janela da frente. Olhando. Sempre olhando. Sexta passou. Sábado também. Nenhum pedido da Rebeca. Mesmo assim, eu me via dirigindo por aquele bairro, dizendo para mim mesmo que tinha outras entregas por perto. Às vezes era verdade, mas eu sempre dava um jeito de passar pela rua dela, procurando sinais de vida. O carro do Paul, uma BMW preta que gritava dinheiro, estava na garagem quase todas as noites. A casa parecia diferente com ele lá, mais fria, mesmo com todas as luzes acesas. No domingo à tarde, o celular vibrou. Não era pedido. Era mensagem de número desconhecido. Você está trabalhando hoje à noite? R. Fiquei 10 minutos encarando a mensagem antes de responder. Até umas 2 horas normalmente. Com fome? Sempre. Outra pausa longa. Depois, Thai Palace. 23,30. O pedido entrou pelo app 1 hora depois. Dessa vez, minhas mãos estavam firmes pegando a comida, mas o coração fazia acrobacias no peito. O caminho conhecido, a rua conhecida, a mesma casa no fim do cul-de-sac. Mas dessa vez, o carro do Paul não estava na garagem. Rebecca abriu a porta de jeans e suéter branco, o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia mais nova, de algum jeito, mais real, menos capa de revista, mais alguém que eu realmente poderia conhecer. Oi, ela disse, e aquele oi carregava o peso de tudo o que tinha acontecido. Oi. Ela saiu do caminho, me deixando entrar. A casa também parecia diferente, mais quente, mais vivida. Tinha uma taça de vinho no balcão da cozinha, música baixa vindo de algum canto. O Paul tá em Chicago, ela disse, respondendo à pergunta que eu não tinha feito. A trabalho. Volta terça. Coloquei a comida no balcão, no mesmo lugar de antes. Como foi a semana? Longa. Ela foi até a garrafa de vinho, encheu a taça e me encarou. Quer um pouco? Tô dirigindo. Uma taça não mata ninguém. Além disso, ela sorriu, e o sorriso era outro agora. Menos inseguro, mais decidido. Tenho a sensação de que você vai ficar um pouco. Eu devia ter recusado. Devia ter pegado o dinheiro e ido embora. Em vez disso, aceitei a taça que ela me ofereceu, nossos dedos se encostando de novo daquele jeito que fazia a pele formigar. Aos pedidos de madrugada, ela brindou. Aos contatos de emergência, respondi, e vi os olhos dela se arregalarem um pouco. Então, ela lembrava do bilhete. Nos sentamos na ilha, a comida entre nós. Ela tinha pedido comida para 2 pessoas, percebi. Talvez esse fosse o plano desde o começo. Me conta uma coisa, ela disse depois de alguns minutos de silêncio, confortável. Tipo o quê? Não sei. Algo de verdade. Algo que você não contaria para qualquer um. Tomei um gole de vinho, sentindo o calor descer para o peito. Eu sinto falta de dar aula. Por que parou? Dinheiro. Quando a Sarah, minha ex, quando a gente se separou, ela ficou com a casa. Eu fiquei com as dívidas e com a pensão. Professor já ganha pouco normalmente, tentando bancar 2 casas então. Dei de ombros. Esse trabalho paga melhor. Mais horas, mais dinheiro. Você sente falta dela, da Sarah? Às vezes. Não dela exatamente, mas do que a gente era, antes de tudo ficar complicado.
Rebeca assentiu, como se entendesse. Vocês ficaram quanto tempo juntos? 7 anos. E você? 15. Ela disse baixo, como se confessasse culpa. Tem filhos? Não. Algo passou pelo rosto dela. A gente falou sobre isso, mas o Paul sempre viajando, sempre atrás de negócio. Nunca era a hora certa e depois, acho que ficou tarde demais. Você não é velha. Tenho 44, Michael. Isso não é velho. Ela me olhou por cima da taça, algo impossível de ler nos olhos verdes. Quantos anos você tem? 39. Mais novo que eu. Pouca coisa. Diferença suficiente. Eu queria perguntar o que isso queria dizer, mas o tom dela me segurou. Em vez disso, mudei de assunto. A casa é linda. É a casa dos sonhos do Paul. Vidro, aço, linhas limpas, bem moderna, bem cara. Ela olhou em volta como se visse tudo pela primeira vez. Às vezes eu me sinto morando num museu. Deve ser bom, pelo menos, todo esse espaço. É silenciosa. Ela caminhou até as janelas enormes que davam para o quintal. Silenciosa demais, na maior parte do tempo, principalmente quando ele viaja. Fui até a janela também. Lá fora, a iluminação de jardim deixava o jardim perfeito, cada planta no lugar. Era bonito e estéril ao mesmo tempo. Ele viaja com que frequência? 3 semanas por mês, ultimamente. Às vezes mais. Ela encostou no vidro, o ombro quase encostando no meu. Incorporação imobiliária, sempre atrás do próximo grande projeto. Deve ser solitário. É. Ela virou o rosto para mim e de repente estávamos muito perto. Perto o bastante para eu sentir o perfume de novo, ver a luz batendo no cabelo. Mas eu já me acostumei. Você não devia ter que se acostumar com isso. Qual é a alternativa? Eu não tinha resposta. Não podia ter. Ela era casada. Eu era o cara da entrega, com ex-mulher e um filho que mal via. O que quer que fosse esse negócio entre a gente, essa eletricidade no ar, não tinha para onde ir. Mas ali, na casa perfeita e vazia, olhando a luz dançar no rosto dela, eu queria que tivesse. É melhor eu... Comecei. Fica, ela falou rápido. Só mais um pouco, por favor. Então eu fiquei. Falamos de livros. Ela parecia ter lido tudo, enquanto eu tinha ficado preso em lista de leitura de ensino médio durante anos. De música, viagens, sonhos que a gente tinha quando era mais novo. O vinho deixava tudo mais macio, mais fácil de dizer. Eu queria ser escritora, ela admitiu em algum momento depois da meia-noite. Na faculdade, tinha todos esses meus planos grandiosos. O que aconteceu? Eu conheci o Paul. Ele era mais velho, bem-sucedido, me levou para jantares caros, viagens de fim de semana, me fez sentir especial. Ela riu, sem humor. Eu tinha 29 e estava cansada de ser garçonete. Ele ofereceu segurança. Você se arrepende? De quê? De tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, girando a taça na mão. Não sei. Sim e não. A vida é confortável. Nunca me preocupo com boleto, com aluguel, com nada disso. Mas às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem de continuar servindo mesa e escrevendo poesia ruim. Não é tarde, não é? Antes que eu respondesse, ela levantou e foi até uma gaveta que eu não tinha reparado. Tirou um caderninho, páginas cheias de letra. Eu ainda escrevo, ela disse, segurando como se fosse morder. Coisa boba. Lista de compras que vira poema. Observações sobre vizinhos. Histórias de gente que eu vejo em café. Posso ler alguma? Deus não. Ela apertou o caderno contra o peito. É horrível. Duvido. Tô falando sério. Julgamento de professor de inglês vai destruir minha alma artística. Ri. Ex-professor. E eu prometo ser gentil. Ela me encarou por um momento. Depois abriu uma página aleatória. Tá, mas se você achar horrível, finge que não. Ela pigarreou e começou a ler. O entregador tem olhos gentis, castanhos, como café com creme demais. Ele tenta não encarar quando eu abro a porta, mas eu sinto a atenção dele como o sol, através do vidro, quente e perigosa.
Eu peço comida que não preciso, só para ver se ele volta. Hoje ele voltou. Ela parou de ler e me olhou, as bochechas coradas. Eu disse que era horrível. Isso, isso é sobre mim. Não, é sobre um entregador ficcional que por acaso... Rebecca. Ela fechou o caderno. São só palavras num papel. Quando você escreveu isso? Importa? Importa. No dia seguinte, a primeira vez que você veio, eu não conseguia parar de pensar em como foi a sensação quando você me olhou, como se eu fosse real e não só decorativa. O ar na sala mudou de novo, aquela tensão elétrica chiando entre nós. Ela ainda segurava o caderno, mas os olhos estavam nos meus. Eu penso em você também, falei baixo. Pensa, todas as noites, no jeito como você estava com aquela toalha, no jeito como disse meu nome, no jeito que riu quando a gente se escondeu da Sharon. Ela largou o caderno, deu um passo na minha direção. Michael, eu sei que isso é loucura, eu sei que você é casada e eu sou só o cara da entrega, mas não consigo parar de imaginar o que aconteceria se... O som de uma porta de carro batendo cortou a noite. Nós dois travamos ouvindo. Que horas são? Rebeca sussurrou. Olhei o telefone. 2h15. O Paul só volta terça. Talvez seja outra pessoa. Mas nós dois sabíamos que não. Passos na entrada, chaves tilintando. O rosto dela perdeu a cor. A despensa, ela sussurrou, mas não dava tempo. A porta da frente já estava abrindo. Rebeca? Uma voz masculina, profunda e segura. Por que tem 2 taças de vinho no balcão? Paul Linton apareceu na porta da cozinha. Alto, grisalho, terno caro, amarrotado da viagem. Os olhos dele examinaram a cena. A esposa de jeans e suéter às 2 da manhã. Uma garrafa vazia de vinho, embalagens de comida e eu ali, parado como um idiota com culpa estampada no rosto. Quem é esse? Perguntou, com a voz perfeitamente calma. O que, de algum jeito, foi mais assustador do que se estivesse gritando. É o entregador, Rebeca respondeu depressa. Eu só estava pagando ele. Paul olhou para o relógio, depois para mim. 2h15 da manhã? A entrega atrasou, falei. Trânsito. Trânsito. Ele assentiu devagar. Às 2 da manhã, num domingo. Eu já vou indo, falei, indo em direção à saída. Você vai. Paul não saiu da frente, me obrigando a dar a volta nele. Gorjeta interessante a sua, ficar para vinho e conversa. Paul, Rebeca começou. Tudo bem, querida. A voz dele continuava calma, controlada. Tenho certeza de que foi tudo muito inocente, não foi? Olhei para Rebeca. O rosto dela estava pálido, as mãos tremendo um pouco. Foi, respondi. Foi. Ótimo. Paul sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Então, não vai haver necessidade de você voltar. Vai? Não era realmente uma pergunta. Assenti, peguei minha jaqueta e fui para a porta. Atrás de mim, dava para ouvir os dois falando baixo e tenso. A voz da Rebeca subindo, mais nervosa. A dele continuando calma demais. No carro, fiquei um tempo com as mãos apertadas no volante. Pelas janelas enormes, via os dois se mexendo na cozinha. Paul gesticulando, Rebeca balançando a cabeça. Parecia filme mudo, só sombra e luz. Dirigi de volta por ruas vazias, a cabeça girando com o vinho e a adrenalina. Cada semáforo eu achava que iam surgir viaturas atrás de mim. Quando cheguei no apartamento, já tinha certeza de que Paul estava ligando para o advogado, ou contratando um detetive, ou fazendo o que homens ricos fazem quando encontram um estranho na cozinha às 2 da manhã. O celular vibrou enquanto eu me preparava para dormir. Mensagem do número da Rebeca. Desculpa. Ele está desconfiado, mas não acho que saiba de nada concreto. Espera algumas semanas. Fiquei um bom tempo olhando para a mensagem antes de responder. Você tá bem? A resposta veio rápido. Vou ficar. Obrigada por hoje. Por tudo. Eu queria dizer mais. Perguntar o que ia acontecer entre ela e o Paul, se ela estava segura,
quando eu poderia vê-la de novo. Em vez disso, escrevi: Se cuida. Você também. Apaguei a conversa e deixei o celular na mesa de cabeceira. Lá fora, a chuva começava de novo, o mesmo som suave no vidro que tinha iniciado tudo. Deitado na cama, ainda sentia o gosto do vinho, o perfume dela na jaqueta. Em algum lugar do outro lado da cidade, Rebeca estava deitada ao lado do marido, fingindo que estava tudo normal. Os dois encarando o teto, pensando em palavras num caderno e na eletricidade que pula entre duas pessoas no escuro. Eu ainda não sabia, mas iam ser 3 semanas até eu vê-la de novo. 3 semanas de entregas normais, para gente normal, que abre a porta com roupa normal e paga gorjeta normal. 3 semanas passando pela rua dela e vendo o carro do Paul na garagem toda noite. 3 semanas aprendendo que tem fome que só fica mais forte quando você tenta matar de fome.